Brasil, começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Vamos prosseguir também com a nossa cobertura do caso Neymar, mas vai ter roda da fofoca porque tem muita coisa do mundo das celebridades, do mundo dos famosos, dos programas de televisão para a gente comentar hoje aqui com vocês. E vai ter mais gente na geladeira hoje também, com toda certeza, tá? Mas sabe que o assunto é o vídeo, aquele vídeo que todo mundo esperava tanto para ver, para saber se realmente o Neymar agrediu a Nájila, né? Porque agora a gente pode chamar pelo nome que a gente já conhecia aí há uma semana. Agora ela pode ser identificada porque ela mesma mostrou o rosto na televisão a partir do momento que concedeu uma entrevista para o Roberto Cabrini, que só vai ser exibida na íntegra segunda-feira pelo SBT, mas já tem trechos rodando pela internet, porque o próprio jornal da emissora deixou isso aberto aí ao público para que todo mundo começasse a tomar conhecimento. E aquilo que era só um frame, que era só uma imagem frisada do vídeo, né, que tanto era esperado para ver, porque ela teria mandado para a polícia, e que parecia ser uma agressão do Neymar contra a Nájila, no momento em que vira vídeo completo, a gente vê que aquilo tinha dava mais uma impressão de quem estava se defendendo e se defendendo de garrafadas, como o pai do Neymar tinha dito ontem e anteontem, quando surgiu aí essa história. E a partir daí a coisa foi tendo um desdobramento atrás do outro, que culminou com o corte dele da seleção brasileira para essa Copa América, embora não seja devido ao escândalo. Foi porque ele foi atingido e teve um entorse de tornozelo e aí ele está fora. O que eu, particularmente, aí opinião unicamente minha, acredito que foi sim uma grande manobra para tirar o Neymar de uma maneira honrosa dessa Copa e realmente não ter que arcar com esse escândalo, não é? Carregar um jogador desta maneira, envolvido no escândalo dessa proporção dentro de uma Copa América, dentro do mundo do futebol. Então, até que tudo esteja esclarecido, ele descansa, ele se recupera, ele vai ficar de muleta de novo. Quantas vezes a gente já viu essa imagem do Neymar, mas enquanto isso as investigações prosseguem e talvez quando tudo estiver definido, aí as coisas voltem aos seus devidos lugares, ele possa voltar para o futebol e ele possa voltar para a seleção, né? Ele não está demitido, ele está afastado. Em função de tudo isso, achei que realmente foi uma coisa pensada. Juro mesmo para vocês, tão louca, não sei o quê, mas não é só teoria da conspiração, muita coincidência, gente. Ele está no olho do furacão, não se sabe qual vai ser a atitude da FIFA, da CBF, se fica na seleção, se não fica na seleção, se ele joga, se ele não pode jogar. De repente ele tem um entorse em campo, está afastado porque realmente ele está impossibilitado de jogar. Não é uma trama perfeita? Não parece um capítulo muito bem escrito de novela? Eu vou por aí, tá? Mas de qualquer maneira é nesse pé que está a situação. Enquanto ele deixa o campo chorando, e isso mexe com o coração da gente de qualquer maneira, ninguém queria ver o Neymar numa situação como essa, ninguém, né? E as pessoas falam, você detonou o Neymar, você defendeu a mulher. Eu não detonei o Neymar por conta... detonar o Neymar, assim, você não defendeu o Neymar, não defendi o Neymar e também não defendi a Nájila. E as pessoas ouvem o que elas querem ouvir, interpretam da maneira que elas interpretam, eu não vou ficar aqui me explicando. O que deixei bem claro, não é? Não dava para defender o Neymar, não dava para defender a Nájila, a gente não tinha dados suficientes para isso. Sobre o que a gente poderia falar apenas de uma maneira concreta? Sobre o comportamento dele, sobre as atitudes durante todo esse tempo que eram atitudes que poderiam levar ao que levou. Foi só isso. E nesse ponto ele tinha e tem que ser criticado sim, porque tudo isso poderia ter sido evitado. Eu não vou de novo repetir essa história porque já encheu. Mas é isso, e isso tem que ser modificado, ou é agora ou nunca. Se ele conseguir superar todo esse escândalo, né, que realmente as coisas mudem dentro da cabeça dele, mudem no staff dele e o foco possa ser de verdade futebol e não a mulherada. Porque olha aí o resultado dessa história. Transar com o inimigo, porque você transa com
com um desconhecido, pode ser um amigo como pode ser um inimigo, pode representar inclusive um risco de morte. E eu não duvido que ele tenha corrido esse risco dentro desse quarto de hotel. Então é tudo muito lamentável, né, gente? É tudo lamentável, dói no coração da gente, porque é o Neymar, é um craque brasileiro, de fama mundial, podia sim estar batalhando muito para que a gente ganhasse uma taça. Nós estamos tão pobres de futebol, depois daqueles 7-0 lá, 7-1, sei lá, nem lembro mais da história do resultado da Alemanha, a gente ficou traumatizado e ele é super importante para todos nós brasileiros. Vamos ver, mas essas cenas são simplesmente deprimentes e resultaram porque é Roberto Cabrini, porque o Cabrini é maravilhoso e porque ele é extremamente competente, porque ele é um super repórter, não é à toa que todo ano ele ganha o troféu imprensa. Ele conseguiu chegar lá, ele furou todas as emissoras, conseguiu uma super entrevista com a Nájila, que hoje virou manchete de todos os jornais, como eu vou mostrar para vocês. Olha, tá aqui o Jornal Extra, a capa do Jornal Extra, uma página para vocês terem uma ideia. Fui vítima de agressão e estupro. Em entrevista ao SBT, a modelo Nájila de Souza disse que pediu a Neymar que parasse quando ele falou não ter camisinha, mas o atacante a desrespeitou. O pai do jogador afirmou que o vídeo vai provar a inocência do filho no caso. E aqui a frase, né? Pedi para ele parar, mas ele continuou batendo violentamente na minha bunda. Meu intuito era ter uma relação sexual com ele. Eu quero justiça, que ele pague pelo que ele fez. São algumas das declarações da Nájila Trindade. Aqui o jornal O Globo também traz uma página sobre esse assunto, para vocês entenderem o tamanho da repercussão. Fui vítima de estupro. O modelo diz que pediu a Neymar que parasse ato. Aqui também, deixa eu ver, do Jornal Extra, mais ainda, no tabloide, está aqui, ó, fui vítima de estupro, diz ela. Não queria ser identificada e as fotos agora estão simplesmente gigantes, né? Aliás, é uma página dupla que tinha lá no jornal. Quero justiça, não compensação financeira. Eu quero que ele pague pelo que ele fez, mas escuta aqui, pagar pelo que ele fez também é a grana que ela está precisando porque é endividada, né? Então tá aqui também, deixa eu ver, no estado de São Paulo, fui vítima de agressão e estupro. Ela não abre mão dessa parte da história de que ela foi estuprada realmente. Tá aqui também, modelo diz que Neymar ignorou apelo e forçou o ato sexual sem camisinha. Suposta vítima de estupro, Nájila Trindade Mendes de Souza deu entrevista ao SBT nesta quarta. Jornal Agora, olha gente, todos os jornais, primeira página gigante. Neymar forçou o sexo sem camisinha, diz modelo. Em sua primeira entrevista, Nájila de Souza falou que foi estuprada e agredida. Segundo a modelo, a relação era consensual até Neymar ficar violento após ela exigir camisinha. Até a atleta nega o crime. Eu falei, para. Acho que ela se inspirou no João Kleber. Que coisa estranha isso, né? Mas vamos lá. Ele não se comunicava muito, só agia. Neymar se machuca, chora e deixa o campo. A TV ter sofrido estupro. E aqui já começam as imagens dele deixando o campo chorando. O corte à vista já foi cortado. E essa imagem aqui é muito triste, né? Essa realmente mexe com a gente, porque ninguém queria ver uma situação chegar a esse ponto em que chega com o Neymar. Mas é aquela velha história. Quem planta... Como é que é? Vento, colhe tempestade, é isso. Ia dar nisso e infelizmente deu. Olha, essas imagens, pelo amor de Deus, né? Realmente teve de tudo, teve de tapa, agarrafadas num quarto de hotel. Essa briga teria durado 10 minutos, poderia sim ter custado a vida dele, a partir do momento que ela mesma diz num telefonema ao primeiro advogado que ela se arrependia de não ter matado o Neymar, né? E com uma garrafa na mão, você poderia ter feito qualquer coisa no momento, inclusive, em que estava desestabilizada. Mas eu vou para o Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco, porque essa história ela fica cada vez mais sinistra, para dizer a verdade. É assim que eu sinto. A partir do momento que a gente se defronta com dados ou com novas manchetes que dizem que ela já teria tentado matar o marido com uma facada no peito. Então, é uma
coisa que tem que ser apurada profundamente, né? Precisa ver o depoimento desse marido também, se ele confirma essa história ou não, a gente não sabe, é mãe do filho dele. Até que ponto ele vai estar disposto a confirmar ou não essa história, ou falar a verdade, ou poupar a mãe do filho, no caso de realmente isso ter acontecido. É muito complicado para todos os envolvidos. Mas o Alessandro Lobianco vai falar sobre isso com a gente. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Olha, hoje a gente está aqui repleto de informações que vão deixar esse caso mais complexo ainda. Uma delas eu recebi aqui, tem 2 minutos, mas vamos falar antes, Sônia, dessa questão, desse histórico dela, né? A gente tinha esse histórico judicial dela de dívidas e agora a gente tem um levantamento aí de um histórico policial também, né? A Nájila Trindade, o que se ventilou muito essa manhã é que ela teria tentado matar o marido com uma facada no peito no ano de 2014, né? Após uma discussão com o Steven Alves, que é o pai, né, do filho deles aí de 6 anos de idade. De acordo com o boletim de ocorrência, Sônia, a própria Nájila, após deferir a facada no marido, ela mesma teria ligado para o socorro, teria ligado para uma unidade do Corpo de Bombeiros, teria acompanhado esse socorro e os primeiros socorros ali, o primeiro atendimento teria sido feito no pronto-socorro do Hospital de Campo Lima, aí em São Paulo, em razão dos ferimentos. Logo depois desse primeiro atendimento, Sônia, a polícia foi à casa da Nájila ver o que estava acontecendo, né? E ela informou para a polícia que ela agiu em legítima defesa, que na verdade ela foi agredida e acabou dando esse golpe aí, essa facada aí no marido, para se defender. Agora, é uma vida muito tumultuada que esse casal tinha, Sônia, porque além dessa ocorrência, existe um outro boletim também, numa outra unidade policial, relacionado a brigas intensas do casal, né? Então era uma relação bem complexa. Alessandro, só um minutinho, eu vou só te interromper, porque chega a informação que estava para ser confirmada ontem, não foi até negada, mas agora chega a informação através da coluna direto da fonte do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, que a advogada da mulher que acusa Neymar também deixou o caso. Era o que a gente falou tanto ontem e foi negado, hoje cedo eu ainda estava falando. Gente, ela deve ter deixado o caso sim, Sônia, porque só o doutor Danilo, Sônia, né, o novo advogado que tem falado. Mas está aqui, eu vou ler a nota, você prossegue já, porque esse assunto é importante. Yasmin Pastore Abdala, segunda advogada a representar a mulher que acusa Neymar, deixou o caso nesta quinta-feira. Ontem, Nájila Trindade Mendes de Souza, suposta vítima de estupro, constituiu um novo advogado, Danilo Garcia de Andrade, que havia sido convidado por Yasmin para assessorá-la. Estava na cara que isso já seria uma troca, mas o pessoal é cético, né, Luciano? Antes de Yasmin virar advogada de Nájila, ela foi representada por José Edgar Bueno, que também deixou o caso. A gente não sabe se esse vai ser também o comportamento do doutor Danilo daqui a um tempinho, conforme mais coisas forem sendo aí levantadas, vamos dizer assim. Pode falar, o Alessandro? Caiu a nossa linha? Ah, que pena. Ele vai falar de um assunto importante que é ficha criminal. E o Alessandro estava falando, e eu estava aqui pensando naquilo que nós também colocamos aqui. Escuta só. Gente, como é que não tem um mínimo de um staff de segurança que cheque quem o Neymar vai se encontrar? Porque isso acontece com grandes nomes, inclusive internacionais. Se agora, né, levantando, puxando a ficha da Nájila, tem encontrado tanta coisa e um histórico que é, de uma certa forma, pesado, por que a equipe não fez isso antes, quando ele manifestou o desejo de encontrar a menina? Ou ele não manifestava, a vida particular dele é dele, ninguém tinha que se meter. Está errado. Está errado desde o começo essa história. Quem ocupa uma posição de destaque como essa e é visado por qualquer tipo de pessoa tem que sacrificar algumas coisas da sua vida para poder estar em segurança e poder cumprir os seus compromissos e manter a sua própria integridade. Então a gente sabe, inclusive,
Não é? Que isso existe. E por que não existia para o Neymar? Era muito simples, gente. Hoje você levanta e está todo mundo aqui. Já sabia há uma semana a ficha da Nájila, certo? Todos nós aqui. E pensa que foi uma coisa difícil? De jeito nenhum. Se ele tivesse um mínimo, olha, vou mandar buscar, me encomenda lá para o Brasil, vai vir para cá, fulana de tal, localiza no Instagram, localiza o nome verdadeiro e faz a ficha. O pessoal teria falado de jeito nenhum. Não vai trazer. Isso eu estou falando supostamente no caso de toda essa história se confirmar, porque esse teria que ter sido o comportamento do Neymar e o comportamento da equipe, principalmente da equipe, que está lá e está sendo paga, não sei se existe, deveria existir, para isso. Porque se o cara é rebeldezinho, se ainda está na adolescência, se ainda quer se dar a esse luxo, se liga mais para o prazer do que para o dever, puxa a orelha, faz valer as regras, não está lá para trabalhar, então faça trabalhar dentro das normas de segurança. É assim, pelo menos no meu entender, que a coisa rola. Mas eu não vou ficar falando sozinha, porque o Vladimir Alves está aqui, o Thiago Rocha está aqui, o Felipe Campos está aí também, e a gente vai para o Rio de Janeiro complementar essas notícias importantes do Alessandro Lobianco e depois eu abro aqui para o debate com eles, tá certo? Pode falar, Lobianco, diga. Olha, Sônia, é um detalhe curioso, que é o detalhe que me leva a crer o motivo da advogada realmente ter deixado esse caso. Na hora que a minha ligação caiu, eu perdi, eu não escutei a cartinha da advogada que você leu, então não sei se já foi isso informado. Sim. Mas é um detalhe que chegou pra gente importante. Hoje de manhã, essa advogada, enquanto ainda estava constituída como advogada da Nájila, ela informou que o depoimento da Nájila seria hoje às 16 horas, mas que a Nájila havia feito um pedido para mudar para amanhã, porque estava se sentindo muito coagida e ameaçada. Ameaças que vinham de advogados, de pessoas poderosas, e inclusive a Yasmin informou para a gente que o apartamento dela teria sido arrombado ontem à noite. Agora, o que acontece, Sônia? A proprietária do apartamento, a Verena Fiore, ela deu uma declaração agora, isso chega para mim por meio até da assessoria de imprensa do Neymar, em que as câmeras do edifício flagraram a empregada do apartamento deixando a porta aberta propositalmente. Não houve arrombamento. A empregada sai, abre a porta, deixa a porta entreaberta e as câmeras flagraram isso. Qual é a consequência disso? A empregada agora está intimada pela polícia, vai ter que ir depor. Tá certo. E a Nájila também vai ter que prestar depoimento sobre isso, porque é mais uma falsa acusação, né, Sônia? Exatamente. E o que vai deixando claro que parece que tudo é sempre premeditado. Falta muito de verdade, ou falta totalmente a verdade nessa história. Ontem, estava conversando com o Jorge Lordello, a gente estava dando uma entrevista para o TV Fama, e ele falou uma coisa que é muito importante, ele é um especialista em segurança, porque, de repente, de acordo com a versão da Nájila, não teve o segundo dia, né? Só teve o primeiro, tudo aconteceu no primeiro, quer dizer, aquelas conversas que a gente viu tudo pelo WhatsApp não existem, combinar com de lingerie, pedir lembrança para o filho, ele falar já estou indo, aquelas coisas todas não existiram dessa maneira porque não houve um segundo dia. E o Lordello estava falando da história de cruzamento de celulares, de aparelhos que detectam a proximidade, que se fizer a reconstituição não só com as imagens do hotel, que devem ser requeridas pela polícia sim, mas também com esses detectores de celular, vai se dar para perceber em que momento esses sinais estavam juntos, estavam cruzados. Se foi realmente só no primeiro dia ou no segundo dia também, dá para provar por sinal de celular que eles estavam juntos no mesmo lugar, entendeu? Então aí uma coisa que pode pôr por terra ou reforçar a história que ela está contando. Isso é muito importante e com certeza vai ser feito. A gente já viu ser feito em vários crimes aqui no Brasil, né, que a gente cobriu, inclusive. Então, vai ser por aí com toda certeza. Diga. Sônia, um outro detalhe é que o advogado José Edgar, né, que deu a entrevista pra gente, aquele advogado que largou o caso,
também da Nájila, ele teve essa manhã prestando depoimento também na 6ª Delegacia da Mulher em São Paulo. Ele não foi intimado, ele foi convidado pela delegada a depor. Ele foi um depoimento bem longo, hein, Sônia? Começou às 9h30 da manhã e só terminou 12h20 esse depoimento. Ele saiu da delegacia, não conversou muito com a imprensa, mas a gente entrou em contato com outro advogado do escritório que informou pra gente que ele foi lá, aceitou o convite para prestar os esclarecimentos de forma espontânea e que o objetivo desse depoimento foi esclarecer alguns pontos da história que para a delegada ainda estava confuso sobre essa questão dele ter largado o caso, mas segundo esse segundo advogado foi tudo esclarecido. Ah, que bom então, né? Porque quanto mais vai se esclarecendo, claro que mais rápido vai se chegar a um consenso. Eu acho que a grande bomba que vem por aí, independente do trabalho da polícia e da justiça estar acompanhando tudo, é essa entrevista na íntegra, né? Parece que é uma entrevista de 12 minutos, não é isso? Para segunda-feira, né? Para segunda-feira, a completa seria de 12 minutos, onde ela conta ainda mais detalhes dessa história. Para você, Lobianco, as suas impressões de tudo até agora, depois que você viu depois que você assistiu esse vídeo também. Olha, Sônia, agora eu não vou falar como jornalista, vou falar como pessoa, né? Como o Alessandro. Olha, como o Alessandro, depois de todo esse conjunto aí de elementos que apareceram, eu estou acreditando na inocência do Neymar, porque eu acho que, apesar, eu fiquei muito confuso, porque quando ela deu a entrevista para o Cabrini, eu falei, nossa, talvez a única mentira ali que possa ter surgido foi ela ter falado que não tinha processo de despejo nenhum até essa história, porque até então eu estava achando ela segura ali no depoimento. Agora, foi muito inteligente, não sei se esse vídeo vazou ali pela parte do Neymar, porque esse vídeo ter surgido logo após essa entrevista foi muito importante, porque assim, é inegável, né? No vídeo, o Neymar deita, ela vai pra cima dele, dá pra ver que antes deles surgirem na imagem, eles estavam ali trocando beijo, carícia, dá pra escutar essa sonoplastia ali no fundo, eles vão pra cama, ela dá um tapa nele e ele fala, assim eu não quero. E aí ela começa, sabe? Como pessoa, como o Alessandro aqui, eu acho que a história agora está se complicando para o lado dela. Agora, como jornalista, eu vou ficar aqui bem criterioso, esperando essa investigação e vendo no que se resulta. Mas, ao meu ver, a situação complicou para ela, principalmente agora com essa notícia de que teria sido forjado esse arrombamento aí do apartamento dela. Claro, e eu acho que do histórico também, a partir do momento que teria havido uma tentativa de matar o próprio marido com uma facada. Isso é aí seríssimo, né? A gente fica até mais preocupado sabendo desse histórico policial e linkando isso com aquela declaração que ela deu para o advogado, né? Eu poderia ter matado ele quando tive a chance. E sabendo Não, e vendo ali que ela tem uma garrafa na mão, né? O pai do Neymar não mentiu nessa história. Obrigada, qualquer coisa é só chamar, eu acho que a gente vai se falar mais hoje ainda aqui no nosso programa. Antes do Vlad, o Thiago, o Felipe darem a opinião deles, vamos ver esse vídeo juntos, tá? Inclusive tá legendado, porque é difícil o áudio, tava meio complicado, então o pessoal ouviu, transcreveu direitinho, exatamente aquilo que um diz para o outro dentro desse quarto de hotel. E eu volto a dizer, é lamentável ter que ver esse tipo de imagem com o Neymar. A gente queria ver bola na rede, a gente queria ver a galera gritando em qualquer estádio desse mundo por mais um gol maravilhoso que ele fizesse. Mas, infelizmente, a situação chegou a esse ponto. E olha aqui, o fato dele ou ficar comprovado que ele é inocente nessa história, que realmente foi tudo armado, né? Que ela saiu daqui premeditada, que ela queria ou aparecer ou queria dinheiro, alguma coisa ela queria, não só sexo, como ela disse que esse era o objetivo dela. Não confundam as coisas, gente. Ele pode ser inocente nessa história, tomara que seja de verdade, mas isso não anula todo o comportamento errado dele, torto, que levou a esse tipo de coisa. Nessa tecla que a gente está batendo, porque essa é uma tecla que não é de crítica de
de detonar, de destruir o Neymar. A gente detona, a gente critica, mas não é para destruir, é para preservar, é para alertar, é para que as coisas sejam feitas com a seriedade, com a profundidade que elas são necessárias. Porque se elas tivessem sido feitas assim, não teria chegado a esse ponto. Infelizmente, ele é cúmplice nisso tudo. Ele é agente causador. Se tinha essa pessoa desestabilizada e talvez alterada mentalmente, ela seja, a gente não sabe, se os laudos é que vão dizer, se ela estava naquele quarto de hotel, foi porque ele levou. Né? Ele pagou para passagem, pagou estadia para ficar com ela, uma pessoa, uma desconhecida que ele teve contato através de uma rede social. Ele teve espaço para fazer uma coisa absurda como essa para uma pessoa, seria para qualquer pessoa. Isso nós também já deixamos claro aqui. Mas para a pessoa, com a importância, a visibilidade dele, esses casos são mais agudos. Essas pessoas são mais visadas e são muito visadas por pessoas que não têm boas intenções e às vezes intenções terríveis, perigosíssimas. Então, se essas imagens existem, infelizmente, foi totalmente com a colaboração dele. Se essa pessoa está nesse quarto fazendo tudo isso, ameaçando a vida dele com uma garrafa na mão, isso poderia ter acontecido, foi porque ele levou, botou essa pessoa nesse quarto de hotel e se encontrou com essa pessoa sem o mínimo de segurança possível. É nisso que vocês não podem confundir. Ah, ele é inocente. Ok, estamos torcendo para que isso seja verdade. Agora, não é inocente na história, não deixa de ser culpado de ter provocado essa própria situação, entendeu? É isso que eu quero deixar bem claro. Vamos ver o vídeo novamente? Então tá, aí juro que eu abro para os debates, vamos lá. Assim como? Não, aí não embaixo não. Não? Você vai ainda gosto. Mas eu vou te bater. Sabe por quê? Eu vou te bater? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem, você me deixou aqui sozinha. Você me vai. Esse também sensação, gente. Esse me agrediu foi falado de propósito. Né? Já não parece um discurso pronto para uma pessoa que já tinha deixado um celular ligado, bem localizado. Ela parece que volta justamente para ficar numa posição diante da câmera e poder gritar isso bem alto. Né? É um espelho, né, Sônia Abrão? É um espelho. Naturalmente, é um espelho. a gente sabe que espelho, você posiciona de um lado, você bate. E ele refletiu, não era direcionado para a cena. Ela já posicionou o espelho no momento. Para tudo que acontecesse poder refletir, né? E a gente sabe, olha lá, você está vendo nitidamente, ó, é uma parede e o espelho está ali. O celular, ele não está de frente, ele está batendo no espelho. No espelho. Exatamente. Ele está de costas, como se tipo, né? Aqui a lente do celular, né? Aqui a lente do celular, ele está batendo para cá. E o espelho está refletindo. Está refletindo tudo que aconteceria na cama. Para não ficar na cara que, pô, tem um celular ali, né? Lá. Quer dizer, sozinha num quarto, né? Se tudo isso passou pela cabeça da pessoa, se achou a posição certa. Achar tudo direitinho, calcular tudo direitinho. É muita coincidência, certinho. né? Não levanta nenhuma suspeita, né? Hã? Não levanta nenhuma suspeita. Exatamente. O celular não está virado para a cena. E tem ali o fala, campo cego e a parte onde ela levanta. Quem fala que foi agredida e espancada, porque ele que começou a bater, quem pediu, tá? Quem não quis levar o tapa, né? Quem pediu foi ela e quem não quis levar o tapa foi ele. E então, quem não quis bater foi ele também. E quem não quis bater. E na verdade, assim, falou, isso mesmo que eu ia comentar. Ela chega, foi com aquela história de um tapinha não dói, né? Ele falou, não gosto, aí você já percebe que ele já começa a levantar e querer ir embora, enfim. E aí o que acontece? Ela agride ele. Então, quer dizer, na verdade, o Neymar não foi o agressor. Parece que no momento em que ela é rejeitada, entre aspas, que ele fala assim não dá, não gosto, aí ela muda porque ela talvez fosse mudar de qualquer maneira. Só faltava um pretextinho ali. Na verdade, ela já foi pronta para isso. Ela já foi com essa intenção. Né? Mas ali dá para entender que o relacionamento não era na base dos tapas. Sim, mesmo que
Porque né, tem acontecido anteriormente. Então, como é que E nem fica? ele Vai gosta- tudo por água abaixo, aquela história de E que nem o ele sexo gosta foi Selvagem. selvagem. E nem ele Exatamente. gosta de um tapinha não dói. Então. Sim. Porque ele, falou, deixou eu claro. não E gosto. ele não sabia que estava gravando. Não Eu sabia. não gosto, eu não quero. Ah lá, E não, ela fala, E aí- você vai me bater? Ele fala, não. Ah lá, olha lá. Põe de novo, põe do começo, quer ver, ó? Vamos lá. Presta atenção, gente. Assim como? Ó, dá um tapa. Ela. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí vem baixar. Não gosto. Não, ó. Você vai me bater, né? Vai E me ele bater. responde, não. Tá vendo? Não, dá licença. Aí não. Ele ia embora. Aí que ela Parece, começa- né? Aí, ó. Mas eu Sabe por vou. quê? Vou te bater? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem, você me deixou aqui sozinha. Sabe qual é? Entendeu? Que E cena dizer que horrorosa. uma briga dessa começou porque ele se negou a usar um preservativo. Gente, isso jamais daria margem a uma briga feia É como como essa, né? alguém Um vai se escândalo negar a usar internacional. preservativo pra Não, engatar de sai roupa, né? daqui, não, sai do país, não é? Com o objetivo muito claro e específico, segundo declarações dela, de ter um relacionamento sexual com o Neymar. Ela queria sexo, ela deixou isso muito claro, o direito de cada mulher realizar aí as suas fantasias. Agora, não vai levar uma camisinha? Aí espera que o cara leve, que seria obrigação também, mas assim, você não tem, não quero, e vira uma briga de garrafada, me apresenta argumentos melhores. Aí eu vou parar para pensar mais 10 vezes, não é mesmo? Uma briga de garrafada e hoje vem à tona o boletim de ocorrência que De ela deu uma facada. facada no marido, né? Então, assim, em nenhum momento, o que você deixou bem claro, e eu quero deixar bem claro também, porque a gente fala alho e o povo entende Nossa, completamente ao vulgares, contrário. né? A gente está dizendo desde segunda-feira que nós somos contra a atitude mimadinha de moleque Sim, o do Neymar. comportamento. Em nenhum momento nós citamos e em nenhum momento eu acreditei que ele fosse agressor ou estuprador. Não acho. Isso eu a acho gente que falou, uma ela frase nossa muitas vezes, a gente não consegue ver o Neymar como um Não. estuprador. Até porque você no né? começo do programa falou que a justiça é que ia definir essa Sim, história. exatamente. Nós vamos expor os fatos. Quem está ponto. querendo colocar o rapaz, o Neymar, como delinquente é ela. Sim. Porque hoje veio a história aí do arrombamento da porta do apartamento. não né? Que o Que Alessandro não é que trouxe. não verdade, aconteceu e que já não é foi verdade. desmascarado. Então, quem está colocando, quem está abastecendo que ele é um delinquente, é ela sozinha. Exatamente. Sabe, vendo o vídeo, uma coisa que o Lordello também disse ontem, que eu achei muito importante, ele falou, olha como é complicado a história de você frisar uma imagem de um vídeo. Ele ainda falou isso para a Deia Coraza, que estava conversando com a gente, estava entrevistando a gente. Ele falou, por quê? Porque o que vai deixar claro o que aconteceu é a sequência. Você não o frisa frame. uma imagem, ela pode ser interpretada de várias maneiras. A imagem frisada e que foi divulgada era os pés do Neymar Essa no aí, ó, pescoço parou, ou na cabeça dela. Então parecia que ele estava agredindo a menina dessa maneira brutal. E essa foi a informação passada para a imprensa de bastidores. Por isso que ontem eu falei para vocês, se essa imagem frisada for divulgada, ela é bomba atômica. Ela pode destruir a carreira do Neymar, porque ela deixava a ideia total de uma agressão, de um homem dando um pontapé no pescoço de uma mulher ou na cabeça de uma mulher, porque o ângulo ali não estava bem definido. Ele só estava se defendendo. E o Lordello acertou na mosca. Pra opinião porque popular era exatamente isso. Para a opinião popular era isso. E a foto veio à tona logo no final da tarde. Então imagina essa foto no mundo todo, o Neymar tacando o pé na cabeça de uma mulher, que Acabou não a ia carreira virar isso, dele. acabou a carreira dele. Era essa bomba atômica que eu estava me referindo E, na verdade, ontem à tarde. E na verdade, quando se vê a sequência, quando se vê o vídeo completo, como o Jorge Lordello falou, você vê que ele estava coberto de razão. Não dá para você basear. Vídeo é vídeo, a sequência, o ambiente, o contexto, tudo conta. E aí virou uma outra história. Ele foi de agressor para vítima. Pelo menos é a impressão Tá se que causa. defendendo. Existe um segundo vídeo, que a gente ainda precisa ver também para bater o martelo nessa história, como né, cidadãos e torcedores do Neymar e da seleção brasileira, que nós sempre fomos. Mas a gente ainda precisa de mais um vídeo. Agora, o que tem se sabido até aqui, eu acho, né, Vlad? Mas eu acho que assim, tudo que aconteceu até agora aqui, nesse caso, a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu comparo esse caso a um seriado. Cada dia É Uma pista. coisa, uma pista, um acontecimento, uma bomba. Primeiro a denúncia, todo mundo torceu o nariz para o Neymar.
Veio o Jornal Nacional, o Neymar virou o herói da história de novo. Teve o print do hotel, olha, não, realmente, olha, parece que ele agrediu a menina, olha o pé dele na cara dela. Aí vem a entrevista do Cabrini, não, olha aí, realmente, a menina tem razão, ela foi agredida. Aí depois tem o vídeo do hotel que saiu na íntegra, não, olha, o Neymar realmente é inocente. E a história continua, porque tem a facada do ex-marido, tem o arrombamento. Hoje vem Cada hora a advogada tem um lado. deixando o caso, é o segundo profissional Mas nada... que cai fora. Agora tá todo mundo desestabilizado, né, gente? Porque o pai do Neymar arrancou uma câmera de fotógrafo em aeroporto, segundo a coluna Esportes do portal UOL, a informação chega. O pai de Neymar foi protagonista de uma pequena confusão hoje, enquanto o astro do Paris Saint-Germain deixava Brasília em um jatinho após ser cortado da seleção brasileira. Neymar da Silva Santos tirou a câmera das mãos do fotógrafo Wesley Marcelino, da agência Reuters. O profissional registrava imagens do craque de muletas. O UOL Sport apurou que a agência orientou o repórter a não dar qualquer declaração relacionada ao caso. De acordo com as imagens da agência, o caso aconteceu no aeroporto quando o atacante do Paris Saint-Germain embarcava para deixar Brasília rumo ao Rio de Janeiro. Apesar de ter perdido o equipamento para o pai do atleta, o fotógrafo conseguiu registrar o fato com outra câmera. Neymar foi cortado da seleção após sofrer uma lesão no tornozelo aos 17 minutos do primeiro tempo da vitória por 2-0 contra o Catar. Ele deixou o campo chorando, foi levado a um hospital. A CBF divulgou o corte do atleta depois de ter conhecimento dos exames, isso por volta de umas 2 da manhã, já foi de madrugada que essa história, que essa decisão foi tomada. Olha a imagem do Ney Pai aí, tirando a câmera do Wesley, do fotógrafo, do UOL Sport. Olha, vai com ela, não é? E olha lá a câmera do rapaz na mão dele. É, ó. a câmera, ele tirou mesmo. A câmera Não se do faz rapaz, isso, não se faz isso. Por mais que ele faz. esteja de cabeça quente, O problema é o dele. fotógrafo não tem, nada a ver. problema é tem dele. direito nenhum E em assim, tirar... ele estava só fazendo uma imagem do trabalho do Neymar de rapaz. muletas. É, O Neymar já apareceu nessa condição em todas as grandes contusões, cirurgia do pé que ele fez. Ele nunca teve problemas com esse tipo de coisa. E o Neymar, É o que eu certo falo. ou errado, tem que levar em consideração o Que ele é seguinte notícia. ditado: não reclame do que você permite. Exatamente. Até aqui, tudo o que aconteceu, o Neymar permitiu. Exatamente. Sim. Exatamente. Inocente ou não, Ele permitiu ser famoso, ele Poderia ter permitiu sido ser morto. referência. E foi bem o que a Sônia falou. Olha, eu vou até falar o que eu falei para a Sônia ontem. Eu tive com a Marlene Matos há um tempo atrás. E independente disso tudo, ela disse o seguinte: quando a Xuxa iria se encontrar com alguém ou queria namorar ou fazer alguma coisa, nem existia a internet, não existia absolutamente nada disso. A Marlene puxava a capivara da pessoa, entregava A e ficha, falava né? assim, e arrumava tudo, esquematizava, porque era a Xuxa, no auge, aquele fenômeno absurdo que todos nós sabemos que foi. E aí você tem um cara que hoje, a Record mostrando no Balanço Geral, a mansão de Mangaratiba, né? Para onde ele foi agora, Mangaratiba. onde ele já está Aquilo agora. é um sonho, gente. O helicóptero, então, é aquela ostentação que quem é que não quer pegar uma fatia desse bolinho, entendeu? De qualquer maneira que De qualquer seja. maneira que seja, né? E aí o que acontece? Ele deveria ter uma equipe dessa quando ele quisesse se relacionar com alguém. Sabe? Olha, gostei, Porque eu gostei dessa nessa menina. época aí que você está falando, anos 80, acho, né? Anos 90, assim, como o Felipe falou, não tinha internet, não tinha nada. Quer dizer, uma investigação dessa levava pelo menos uma semana, mas estava lá, segundo você, a Marlene, fazendo uma investigação desse nível para a pessoa que ela cuidava. Fosse ter o seu momento de namoro, de privacidade, de curtir a vida em segurança. Isso equivale Ô, realmente, Sônia, né? mas a gente está falando de uma pessoa que é famosa mundialmente. Sim. Que é uma pessoa que ganha mais de 40 milhões de reais por mês. Uau! Ou seja, mais de 1 milhão por dia. Sim. Essa pessoa pode ter sim uma equipe, principalmente, a gente sabe, que a maior parte dos atores de Hollywood, atrizes, eles vão se relacionar, eles têm contrato de confidencialidade. Claro. Que você não pode, né? Pode parecer estranho para nós, para a nossa cultura. Mas é diferente. Mas é tremendamente natural, para evitar qualquer problema. E não é porque é sexo pago, não. Olha,
Pô, vamos usar exemplo fácil? Madonna e Jesus Luz. Eu ia te falar isso. Exemplo de contrato de confidencialidade. Exatamente. Ele não podia dar entrevista nenhuma falando sobre o relacionamento. Eles foram clicados no mundo todo namorando. Todo mundo queria uma palavra do Jesus Luz sobre isso e não teve. Então, assim, faltou experiência, faltou expertise, faltou malícia da galera do Neymar, da equipe do Neymar, para que não caísse numa cilada dessa. Eu troco tudo isso por uma única palavra: incompetência. Perfeito, Sônia Abrão. Perfeito, sabe? Perfeito. É isso, gente. Agora não adianta o pai vir e arrancar a máquina do fotógrafo, porque o fotógrafo só está lá fazendo o trabalho dele. Sim. Quem causou tudo isso foi o mimadinho, foi o filho dele que causou tudo isso. Já foi devolvida, e tá? que, inclusive, Já foi agora devolvida. ninguém tem culpa. Se ele está nervoso, o problema é dele. Não, Está caindo um mas, monte de contrato. olha, Inclusive, um cartão de crédito hoje deixou. Cancelou a campanha que ia fazer com o Neymar. Mas o deu uma problema desculpa é deles. oficial, Sim, né? deu. Eu postei no Instagram. O cartão, um grande cartão mesmo, também já acabou com a campanha que estava fazendo com o Neymar, mas deixou como explicação oficial que, como a campanha era baseada na participação dele na Copa América, então não tinha sentido continuar com esse tipo de coisa. O que eu acho que pode ser, sim, uma desculpa oficial por uma atitude que não vai mudar depois que a Copa terminar também. A gente não sabe. No momento é uma situação de risco, ele pode ter perdido, mas uma grande oportunidade aí de faturar milhões. Eles suspenderam a campanha, tá? A Marmita é a mesma coisa que cancelar, porque não vai ter durante toda a Copa. Tá Foi só cancelada. foi um simples passar fora. Ó, nós não queremos mais. A gente só arrumou uma justificativa, porque, gente, qual empresa gostaria de ter seu nome aliado a um personagem radioativo? A própria Nike não divulgou um comunicado dizendo Estamos que está de olho. Estamos preocupados, não é? O Real Madrid já não se afastou aí da história, não tem proposta nenhuma, não sei o que, vai todo mundo... Paris Saint-Germain, o pessoal já está falando que a rejeição lá é muito grande, que eles não sabem o que vão fazer, de que forma vai acontecer, se continua ou se fica. Então, assim, gente, não adianta. Eles vão passar, a assessoria nunca vai chegar pra gente, vai falar, ó, a gente viu esse monte de coisa que aconteceu e por isso que nós estamos cancelando o lance do Neymar. Não, eles vão buscar uma coisa poética, falar, olha, por isso nós vamos deixar... Assim. E tá Eu tudo quero certo. colocar o Neymar assim. pai na geladeira. Coloca. Olha, Por gente, eu privar não colocaria. o nosso colega de trabalhar. Mas eu não colocaria. Você já devolveu. Não colocaria. Devolveu, mas tirou Já o direito mas, dele. Assim, A cabeça acontece, quente. é pai, pensa bem. Tá errado, eu ponho lá em casa. Não, tá errado. Eu tenho uma geladeira em casa. Não, peraí, a nossa geladeira é liberada. Qualquer um coloca, qualquer um de nós coloca Mesmo quem com a cabeça quiser. quente, com Então, tudo, você quer colocar, eu acho que ele não tem direito a privar um colega de fazer o seu trabalho. Eu estou falando só da história de ser pai. Imagina você ver seu filho nessa situação, imagina você ver seu filho com a carreira extremamente ameaçada, imagina o processo pesado que isso pode reverter para o lado dele, não se sabe, parece que não vai ser assim, mas pode acontecer. Tem um segundo vídeo aí que ninguém assistiu ainda, né? Então é só pensar no que está na cabeça desse pai que vem batalhando aí, que também fez tudo errado, mas é o filho dele, ele está defendendo agora no meio do furacão do jeito que ele pode. E foi implicar, dias, né? então, mas só que uma outra essa foi passagem. muito grande. Essa na história do Não Neymar, tem. não existiu. Esse escândalo todo não existiu. Exatamente. Mas aquele vai Mas esfriar a faltava cabeça, é muito melhor. para esse pai, faltou muito para esse pai sentar com o filho e dar bons conselhos. É fácil falar, você não é pai. Mas olha aqui, eu volto e explico, calma. Ele tem o Belchior. Eu explico, não. Não é, mas você sabe o que acontece? Não, mas eu não entendo, quis mas ser, não, imagina, não, nem não. foi. Eu não E quis também ser não foi. abrupta, não é Não foi, isso. mas eu acho O vaso que tá ali, ó. eu acho assim, eu acho que ele já teve tantas reincidências, derrapadas, Sim, entendi. que era nítido que alguma coisa ia acontecer. Agora eu entendi, fico dito pelo não dito.
Tá, Mas meu acontece amor. isso também. Desculpa. A experiência de ser pai e mãe muda a vida das pessoas. Que doido, é verdade, gente. Olha aqui, antes de chamar o Bruno Tálamo, deixa eu só explicar uma coisa aqui. Eu entendi o que o Felipe falou, que ele estava falando do aspecto profissional dessa questão, a partir do momento que é o pai que cuida de tudo também. Eu não sei quantos anos de carreira tem o Neymar, uns 10 anos? 10 anos, Então, quer dizer, 10 anos daria para o pessoal ter aprendido o beabá, né, de comportamento, de condutas, inclusive de segurança, para quem ocupa a posição que esse menino veio ocupando nesses 10 anos. Sim. Isso daí, era isso que você estava falando, Sim, na verdade. Eu fiquei mais doída com essa história de pai e mãe, porque é assim, gente, tem uma idade, uma faixa, um momento da vida que você, como pai, como mãe, você pode falar o que você quiser. Você pode cair de joelho, você pode implorar para um filho, não faça isso, não faça aquilo, isso vai te fazer mal, isso vai te fazer bem, isso vai te prejudicar. Entra por um ouvido e sai pelo outro, porque a partir de um determinado momento, pensam com a própria cabeça. É um dado extremamente positivo de autonomia, de ser o dono do seu próprio mundo, e é também uma coisa que, para a gente como pai, como mãe, dói, porque te desliga, né, de um poder que antes você tinha, de orientação pelo menos. Alguma vez pode ser que vá ouvir isso, aquilo, mas o resto faz exatamente o que quer. O Neymar tem 27 anos, barba na cara, é dono da vida dele e faz tudo o que ele quer. Eu acredito que o pai, mesmo que quisesse, sentasse, falasse, não ia adiantar porcaria nenhuma, porque ele já tinha aprendido que é assim que ele queria viver a vida dele, e deu no que deu. Então, é o aspecto profissional que o Felipe estava falando, e esse aspecto pessoal que eu sei que muitas pessoas vão entender, porque tem um momento que não adianta, você pode fazer o que você quiser, né? Os conselheiros... Deita na BR Não e não vai lá. adianta. Não vai lá. Aí vai. Não faz falar, isso. não vai. Os conselheiros da vida dele são os parças. Ele deveria montar um staff Que legal, hein? para que, se ele pudesse, se ele quisesse levar uma vida tranquila, contratasse algumas pessoas que pudessem auxiliá-lo. Mas também auxiliá-lo. Estratégica, e que ele profissionalmente e também escute. pessoal. Isso. Porque também não vale nada você ter uma equipe, né, maravilhosa, sendo que você não cumpre as ordens, porque você paga, Mas porque aí você a pode. equipe maravilhosa vira as costas e vai embora. E a partir do momento que vai vendo que vai perdendo uma equipe atrás da outra, vai falar, eles estão errados ou eu. Né? Tem lógico. isso também. Pode ser Agora, também que isso já sim. tenha acontecido. É o que pode ter Exatamente. acontecido com a menina também. Entendeu? Exatamente. Que um monte Com de certeza. Olha, ninguém vai chegar pro Neymar e falar assim, olha, os amigos, ninguém vai falar assim, olha, tem uma igreja ali, vamos ali, sabe? rezar um Ninguém pouquinho, vai falar ninguém, isso. ninguém. Vai falar, olha, pega umas minas, vamos pro barco, tá, não sei o que, você é brother. Pilha um cara, ele pega e entra, entendeu? Ele vai, o tontão pega e cai. Mas eu não acho né? que não tem, não, Porque acho que não tem ele... anjo nessa história. Não, eu acho que não tem anjo, não tem. mas eu acho que o Neymar ele não tem uma essência ruim. Isso ele não Não, isso mas ninguém não. tem. Nunca falou que ele Nem tem referência. essência Não, ruim. mas eu não estou Não falando mesmo. disso. Mas ele buscar algumas coisas na vida dele, eu acho que é muito mais interferência externa, realmente, do que parte exatamente dele. Não que ele seja santo, não é isso. Não, mas Bom, daqui a pouco a gente vem com a informação que a Bruna Marquezine vai ter que depor aí numa queixa-crime contra ela. Já já a gente vai explicar. Bem nesse momento aí tumultuado E cancelou todo de todos os Neymar, trabalhos, né? E ela cancelou todos Cancelou os trabalhos? todos Você os faz trabalhos. esse bafão pra Faço. gente, então, daqui a pouquinho, porque eu vou chamar o Bruno Tálamo, ele está na porta da delegacia do 16º, né, onde poderia acontecer o depoimento da Nájila hoje, mas já foi passado para amanhã, e está um clima lá que ele vai detalhar para a gente. Boa tarde, Bruno Tálamo. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde para você, boa tarde ao público de casa que nos assiste. A manhã desta quinta-feira foi extremamente agitada aqui em frente à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, na região de Santo Amaro. O doutor José Edgar Cardoso, o primeiro advogado da Nájila Trindade, ele compareceu aqui ao local para prestar o seu depoimento. Ontem a Nájila Trindade fez seríssimas acusações a ele, disse que ele tentou, né, extorquir o pai do jogador Neymar e que em nenhum momento ela cogitou qualquer tipo de compensação
compensação financeira, de indenização, e que tudo isso teria partido da própria cabeça do ex-advogado e que ele também não teria acreditado na versão dela de que ela teria sido estuprada. Então, em função desses depoimentos contraditórios, a delegada responsável aqui pelas investigações, a doutora Juliana Bussacos, ela convidou, é importante frisar que ela fez o convite, não foi uma intimação, ela fez o convite para que o doutor José Edgar Bueno comparecesse aqui ao local, e aqui ele esteve, prestou seu depoimento por cerca de 2 horas e deixou o local sem conversar com os jornalistas. A Nájila Trindade, que ontem, né, Sônia Abrão, como vocês já explicaram muito bem, ela fez a primeira aparição pública dela na televisão, concedeu uma entrevista a outro veículo de comunicação e manteve as seríssimas acusações ao jogador Neymar de que teria sido agredida e estuprada, e que toda essa confusão dentro do quarto de hotel em Paris começou depois que ela perguntou ao Neymar se ele teria preservativo, porque caso ele não tivesse, a relação sexual que até aquele momento era consentida não continuaria. E aí o Neymar, de acordo com palavras dela, teria ignorado esse fato e o ato sexual foi consumado, segundo, repito, palavras da Nájila Trindade. E a expectativa aqui, em frente à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, Sônia, é muito grande. Existia, sim, a possibilidade de que ela viesse prestar o seu segundo depoimento. Todo mundo, toda a imprensa aqui aguardando a chegada dela, mas, ao que tudo indica, ela não deverá comparecer mais uma vez. E a justificativa para mais essa ausência dela seria que o apartamento dela foi arrombado após a exibição da entrevista que ela concedeu ao jornalista Roberto Cabrini, que ela estaria extremamente abalada psicologicamente, e uma denúncia gravíssima, Sônia. Ela afirma que pessoas próximas ao jogador Neymar fizeram uma ameaça de morte a ela. Então é uma história que está muito longe de ter um desfecho. Uma outra bomba que veio a público, o Alessandro Lobianco explicou muito bem, foi a questão do boletim de ocorrência que foi registrado em 2014, onde o ex-marido da Nájila foi agredido com um golpe de faca. Eles teriam discutido na sala, né, da casa onde eles moravam. Ela estaria comendo uma maçã, estaria descascando a maçã. Agora, Sônia, vou interromper tudo que eu estou dizendo, porque há uma movimentação muito grande aqui em frente ao local. Nós não sabemos se é a Nájila, mas vamos para lá, Sandy, vamos para lá, nós estamos ao vivo. Será? A gente já vê. Nós não sabemos ainda, Sônia, se é a Nájila, mas nós estamos atentos aqui a qualquer movimentação. Percebi, meu. Como a gente já vê a imprensa cercando aqui o local, nós já estamos aqui atentos. Talvez a Nájila Trindade esteja nesse carro. A gente já vê, nosso cinegrafista mostra toda a movimentação aqui ao redor do carro que acabou de chegar. Nós estamos atentos, né, Sônia? Nós não sabemos ainda se é a Nájila, mas no caso dela estar aqui nesse carro, a gente, claro, vai tentar uma palavrinha com ela antes do depoimento. Chega a informação pra gente que, ao que parece, não é a Nájila, Sônia. Alarme falso, ao que tudo indica. Estamos aqui, não vamos... É assim mesmo que mas funciona. É assim mesmo. É assim que funciona. É alarme Tem que ficar falso. atento. Então, continuando a minha explicação, teve essa bomba aí que o Alessandro Lobianco explicou pra gente com relação ao boletim de ocorrência, que ela acabou desferindo um golpe de faca no ex-marido dela e, por sorte, esse ex-marido teve somente ferimentos superficiais. Então, Sônia Abrão, tem a história do vídeo também que vazou ontem, que vocês já esmiuçaram muito bem. Esse vídeo que foi divulgado, ele tem somente 1 minuto. Esse vídeo, todo mundo teve acesso no WhatsApp, mas a gravação original tem 7 minutos. E esse vídeo completo estará nas mãos das autoridades policiais somente na segunda-feira da semana que vem. Isso porque o doutor Danilo Andrade de Correia, que é o advogado dela neste momento, ele primeiro vai registrar essa gravação em cartório e posteriormente vai entregar nas mãos das autoridades policiais. É uma história, Sônia Abrão, que ainda está muito longe de um desfecho, com certeza vai dar muito pano para manga ainda, Sônia. Tá certo, então. Obrigada. E olha, você tá bem ligado mesmo nas coisas. Deu um sustão na gente aqui, mas é isso, né, Bruno? Acontece, tem que sair correndo mesmo em cima da notícia, no calor do acontecimento. E assim, por isso que a gente gosta e respeita muito o nosso time de repórteres, porque é assim que todo mundo funciona aqui, né? Exatamente. Tem que estar atento. São segundos, né? São 15 segundos, às vezes 10 segundos, que se você demorar para passar o link, você não tem aquela imagem. E a prioridade é o ao vivo. Aliás, é por isso que nós estamos ao vivo. Exatamente, o programa ao vivo é assim. Agora, uma coisa importante se dizer,
tudo isso que nós estamos dizendo aqui, que nós dissemos ontem, anteontem, é a cada etapa do que vem de informação. Então, amanhã a gente pode estar com outra visão em relação a novos fatos que forem acrescentados a essa situação. Até porque o vídeo tem 7 Até minutos. porque é por conta disso que eu estava mesmo falando. Você estava falando, e o Bruno também falou, que esse vídeo tem 7 minutos. Ele vai ser registrado pelo advogado da Nájila para depois ser entregue à polícia, né? Mas ele tem 7 minutos esse vídeo. A gente não sabe o que nós vamos ver nesses 6 outros minutos da fita. Olha eu, datada, né? Mas da gravação. Mas a gravação tem 1 minuto. E aí o que acontece? Tudo pode mudar, Pode, em 1 minuto a gente vê que ele é a vítima nessa história. Nos outros 6 minutos a gente não sabe. É um seriado, o que estamos aconteceu. acompanhando juntos. É aquilo que você falou. Estamos né? acompanhando juntos a cada dia. Tudo leva a crer, Eu acredito que ele é a vítima, o perfil que sim. se vem construindo dela através de documentos reforça muito E de esse passado lado. agressivo, Sim, né? Porque assim, sim. quando você vê... É um boletim de ocorrência de 2014 que existe. Sim, da mas facada, eu não né? sei, E de eu acho que ela facada. foi muito também, desculpa a expressão, ela foi muito idiota. Porque no vídeo mostra o quê? Mostra ela agredindo ele. E não ele agredindo Nesse ela. trecho. Né? Mas, sei lá, né, gente, é tudo suposição. Quando ela começa, quando ele fala não me bate, disse eu não gosto, aí ela pergunta o contrário, que dependendo de uma edição de vídeo, parecia que ele ia ameaçar bater nela. Porque ela começa a perguntar assim, mas você não vai me bater? E você não vai me bater? E ela fala baixinho isso. E se você pega o vídeo dali pra frente, parece que ela tá perguntando, parece que ele tá ameaçando e ela tá perguntando, você vai me bater? Você vai me bater? Né? E na verdade, você não sabe. Aquele frame. Com aquele frame, exatamente. E quando ela vem mais para frente do celular e grita, sabe por quê? Você me agrediu Me deixou sozinha. Ele me deixou sozinha. Mas aqui. aí é que está a Então, história. Não eram... Para mim, foram 2 dias. Sim, para ela, pelo Pra menos. ela Agora, foi um só. Mas ela se trai nisso. Pra ela foi um só. Porque nesse áudio, ela diz, você ontem me deixou sozinha. Então, esse é um dia seguinte. Como é que tudo Então, foram 2 aconteceu no dias? outro dia? Então. É né? isso que eu quero mostrar Mas pra ela vocês. diz que Aí no tem dia uma que não tinha o contradição. preservativo, ele a teria agredido. Mas se Seria talvez E ela nesse recebeu segundo. no segundo? E Depois recebeu de no ter sido segundo? agredido Então. no primeiro? E se tem Não um só, existe. você primeiro briga e depois você... Você volta à cena do Não, deu uma saidinha, comprou Do o crime, preservativo, né? no outro E dia aí você tinha transou? e tudo bem, né? É isso que Não só... existe. Porque assim, ali eles estão de roupa e teoricamente, na mente dela, é um dia. Na nossa suposição, são 2. Porque ela ainda falou... Suposição nossa, não. Não, Foi o que vazou desde o começo, né? Eu acho que foram 2 também. Mas Eu não quero transar de camisinha, então eu vou pôr uma bota, né? Então, eu vou pôr um... Uma música E aí, de fundo. Então rola Exatamente. uma briga desse nível, porque é uma briga de baixíssimo nível, Nossa, extremamente Com agressivo. garrafa. Horrível. E depois você vai para as ela vias de deu a fato, você garrafada. fala, não, esquece Ela tudo deu a que agora a garrafada. gente vai resolver na cama. Lula pelotão. E alguém que não aceita um tapinha, né? Tapinha entre aspas, porque realmente ele não aceita o tapa que muita gente gosta aí no relacionamento sexual, é ele que vai fazer aquilo na Tanto bunda que dela. não vai fazer, sabe? como que é não que é, fez. Né? Ele não queria receber tapa e também não queria dar Dar tapa. tapa, Cai por terra exatamente. todo aquele Aí, lance de Como é sexo que você selvagem. vai explicar aquelas fotos do bumbum? Né? E Aí você é não outra foi ao história. ML. Primeiro você fez o exame no hospital particular. E não no IML, que é um local público, aonde todas as pessoas que são agredidas, elas passam pelo IML. Como é que você faz esse teste primeiro no hospital particular e depois você vai para a delegacia? 2 dias depois, você vai para a delegacia de polícia. O quebra-cabeça não está fechando. Não. Não tá, As peças não estão se interligando. Não tá. Só nos 6 minutos, nos 6 minutos de gravação que restam, tiver alguma coisa que justifique aquelas fotos, que sempre nos pareceram Falaram que estranhas, o vídeo tá com a polícia. discutíveis, né? As fotos do bumbum que fazem parte do laudo, que a gente tem o laudo aqui, inclusive, ele tem 6 páginas, para vocês terem uma Olha lá o ideia. laudo, ó. Essa ainda tá light, mas as que mais impressionaram são aquelas que parecem estrias, que passaram por um tratamento químico, não sei o quê. Essas são aí Olha, do para mim laudo. tem tudo muito, tá tudo muito aberto, desde da história quando ela pagou para fazer o exame
de corpo de delito. A história tomou um rumo completamente... em nenhum momento eu acreditei que o Neymar tivesse alguma culpa no cartório. Nunca acreditei nisso. E eu não acredito mesmo. Posso quebrar minha cara, arrebentar minha cara na parede. Tá aqui pra isso. Enfim, quem dá opinião, tá mas eu sou muito contra todas as molecagens dele, isso sim, mas dele ser um delinquente e cometer todas essas histórias, eu jamais pensei nessa possibilidade. Exatamente. E o Lobianco me mandou mensagem agora, que ele se passou, que jornalista sagaz, pega o nome do médico, qual é a clínica e vai lá. Sim. Você aceita plano de saúde? Não, não aceito plano de saúde. Você faz esse tipo de exame? Faço. Eu gostaria de fazer, quanto custa? R$600. Certo. Então, qualquer pessoa que gostaria de fazer esse exame, quiser passar de forma particular, pode passar. Passa, paga R$600 e faz o exame e eles dão um laudo positivo ou negativo. Mas não é o laudo que o IML traz. Que é a polícia, que né? Que a polícia, que é aquele que... né? Palmadas foram palmadas. E nós também não estamos aqui desmistificando ou desmerecendo o laudo. A gente está informando. A gente está informando o que acontece. As possibilidades, exatamente. Viu? Bom, nós voltamos lá já. Tem Bruna Marquezine, um bafão, e o Felipe Campos vai contar daqui a pouquinho. Voltando aqui, primeiro, Bruna Marquezine, o que rola, qual é o bafão, Felipe Campos? Pois é, Sônia, a Bruna, primeiro que ela não vai mais depor agora, saiu completamente da história. Ela vai ter que prestar algum depoimento, mas não agora, eles vão jogar isso mais pra frente. E o que mais chamou a atenção também é que ela cancelou todos os compromissos, viagens, feiras, palestras, não sei do que, palestra, produto, campanha de produto, absolutamente tudo ela cancelou. Por quê? Porque ela não quer ser... como se diz, ela não quer ficar em evidência nesse caso, principalmente, e ser abordada sobre esse assunto. Então, quem pretende encontrar a Bruna Marquezine nos eventos, enfim, nos próximos dias, esquece, porque ela não vai. Nós sabemos que ela foi ex do Neymar, tiveram uma relação aí muito firme, e tanto que lançaram o Brumar, que foi toda aquela história toda. A Sônia Abrão é presidente do todo mundo vai, obviamente, querer saber qual é a opinião da Bruna Marquezine, principalmente neste caso envolvendo o Neymar e a suposta aí, estuprada, vamos dizer assim. Então é isso. Agora, quem quiser encontrar a Bruna Marquezine, por enquanto, só nas redes sociais. Nas redes sociais, talvez nem nas redes sociais daqui um pouco, Pode ser assim? Que foi? A justiça marca uma data para um depoimento e você fala, não vou. Não pode. Você pode a até data máxima sexta-feira. é até amanhã, senão é condução coercitiva. Aí eles vão lá buscar em casa, fala, vem aqui, ó. A Não, porta você já está diz da aberta Bruna? mesmo. Vem aqui. Não, você está falando da Bruna, né? Bruna? Não, da você Bruna tá falando não. da Bruna? Eu pensei que era da Nádia. Ela não foi intimada Não, depois? mas Ela foi, mas vão mudar a ela data. apresentou datas de viagem, uma Sim. série de coisas que já estavam contratadas, estipuladas. Ela fez um embasamento ali, tanto que a polícia concordou, né? Então, não vai ter, fica adiado aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nessa história toda, que eu achei absolutamente deprimente e desnecessária. Claro, eu não sei se eu tenho razão nessa história, mas assim, não só como profissional, não só como jornalista, mas como telespectadora, como cidadã, sei lá. Gente, o que eu vi ontem no Jornal Nacional, o que eu vi o William Bonner fazendo ontem com o Mauro Naves, isso, para mim, não tem perdão. Eu nunca vi uma humilhação em rede nacional tão grande quanto a que foi feita com esse profissional, que é do setor esportivo da Rede Globo de televisão, porque ele teria fornecido ao primeiro advogado da Nájila, da mulher que acusa o Neymar de estupro, o telefone do pai do Neymar. E foi através disso que o advogado entrou em contato com o pai do Neymar para marcar aquele primeiro encontro que seria, segundo o ex-advogado, para um acordo financeiro para que se resolvesse a questão, o que é absolutamente legal, o que faz parte de todo o processo que tenha causas, né, aí a serem definidas ainda.
Aqui, ó, exposição de Mauro Naves no Jornal Nacional gera desgaste interno na Globo, mas tem que gerar. Sabe por quê? Porque a Globo, não quer um profissional envolvido nessa história, ok, vai afastar? Vai afastar. Isso é uma coisa interna da emissora. Ele é comunicado, ele se afasta, no máximo uma nota oficial da emissora para a imprensa, acabou. Agora, como é que você vem na bancada do telejornal de maior audiência desse país destruir um profissional? Porque por trás dos elogios estava toda uma acusação de falta de ética, de conduta incorreta, isso chegou a ser afirmado. Então não adianta dizer prestou serviços relevantes, é isso, aquilo, mas a conduta não foi correta. Discute isso internamente, porque para o público ele é um grande profissional, não é só para o público, é porque ele é um grande profissional. E mesmo o Bonner dizendo que ele presta serviços relevantes à emissora, grande, né, tem um grande destaque, é um ótimo profissional, se a emissora pensa tudo isso dele, e eu condeno o Bonner porque ele é o editor do jornal, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque esse tremendo profissional que há tanto tempo faz um trabalho tão relevante na casa, pode ser, não contou com o respeito desse colega, com o respeito dessa emissora. Por que é que isso não foi feito? Onde é que já se viu? A cada caso de demissão vai afastar um funcionário, você vem na bancada do Jornal Nacional e fala isso. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele fez aquilo, ele é ótimo, mas vamos afastar, porque a conduta dele é incorreta, porque isso é aquilo. Isso aí é busca de credibilidade, não é assim que se consegue, não. Sabe, a credibilidade se consegue com respeito a todos aqueles que trabalham em determinado telejornal, em determinado programa, em determinada emissora, em determinada fábrica, onde for. Você tem que respeitar aqueles que fazem parte da sua equipe. Os problemas que se apresentarem, você resolve internamente, como acontece com toda empresa. Como é que vem desbancar uma pessoa dessa maneira? Um profissional dessa maneira? Profissional dessa relevância, e mesmo que não fosse dessa relevância, isso não se faz. Isso sim é antiético. Isso sim é conduta incorreta. Não a do Mauro Naves. Ele estava se valendo de um recurso como muitos repórteres e jornalistas fazem, sabe? Eu te dou o telefone, aí quando se você for fazer o acordo, me passa a notícia, ok, isso é lícito, isso se faz, isso é uma negociação, isso é um acordo, em busca de uma notícia limpa, correta, que não venha distorcida em uma das mãos, lava a outra mão, ok, e tudo num trabalho muito honesto, com muita lisura, justamente para quê? Para a finalidade maior de tudo, levar a informação correta ao público, e era isso, apenas isso, tão somente isso que o Mauro Naves fez. Eu queria ver o William Bonner, né? Daqui a pouco, algum outro chefão na bancada e falar, olha, o Bonner foi maravilhoso, o maior apresentador de telejornal do país, mas ele teve uma conduta incorreta, ele fez isso, ele fez aquilo, ele sentou de frente, ele não foi legal com a Maju, ele está fora. Ia ser legal, Bonner? Ia ser muito conveniente, muito confortável ser retratado assim para um Brasil inteiro? Então, eu achei de verdade, eu achei indecente. E não foi só eu, não. Todo mundo que ontem não estava assistindo o Jornal Nacional, mas teve acesso ao vídeo depois e assistiu esse trecho, eu vi todo mundo, a gente estava numa festa, estava no aniversário do Rio, filho da Simone. Não se falava em outra coisa, estava todo mundo absolutamente indignado. Primeiro, porque nós que somos do meio conhecemos o Mauro Naves, a gente sabe da correção dele como profissional e a gente sabe que ele não merecia uma coisa dessa, uma desconstrução profissional, como se fez em tom de elegância, quando era uma coisa muito cruel de verdade. E segundo, porque realmente ninguém merece esse tipo de coisa. Isso se resolve de uma outra maneira. Eu nunca vi lavar o que seria roupa suja, no caso não era na bancada. Virou Big Brother agora, o Jornal Nacional? É assim que está se fazendo nesse momento da emissora? Não é assim credibilidade não, gente. Credibilidade é respeito tanto da gente para eles, como deles para a gente, como para todos aqueles que trabalham juntos. Isso o seu William Bonner não teve a menor noção para fazer o papel indecente que ele fez ontem. Vamos ver o trecho agora. O Jornal Nacional publicou ontem a carta aberta à imprensa divulgada pelos ex-advogados da mulher que acusa Neymar de estupro. Eles afirmam na carta que a reunião que tiveram com os advogados de Neymar foi feita a convite do pai do jogador. Hoje, em nota, o pai de Neymar desmentiu essa afirmação,
disse que foi o advogado José Edgar Cunha Bueno que o procurou, solicitando a reunião. E que José Edgar obteve o contato dele por intermédio do repórter Mauro Naves na quarta-feira da semana passada. O repórter confirma as afirmações da nota do pai de Neymar, mas somente hoje relatou à Globo sua participação no episódio. Em sua defesa, Mauro Naves explicou que se limitou a repassar os contatos do pai do Neymar para o advogado, a quem já conhecia, porque esperava obter a história com exclusividade. E que, quando o assunto se tornou público, avaliou que sua participação não teria relevância. Mauro Naves é um profissional excelente, com grandes contribuições ao jornalismo esportivo da Globo. Mas há evidências de que as atitudes a expectativa da empresa sobre a conduta de seus jornalistas. Em comum acordo, o repórter Mauro Naves deixará a cobertura de esportes da Globo até que os fatos sejam devidamente esclarecidos. Tá, e a gente comenta daqui a pouquinho, mas é claro que é geladeira por unanimidade, acredito eu, né? Daqui a pouquinho nós voltamos lá. Bom, de volta aqui ao nosso programa, falando dessa história do William Bonner, olha só o que o Thiago vai acrescentar, né, Thiago? Não, olha, antes disso, do Neymar? Do Neymar. Acabou de postar há pouquíssimo tempo atrás, muita gente acha que foi fake. Eu não acho que foi fake. A caída dele. Eu acho que foi a única saída que encontraram. Mas olha o tamanho da bolota que tem ali, eu não escrevo novela, mas minha imaginação é fértil e às vezes pode bater com a realidade. Tá. Eu acho que naquelas conversas todas secretas que aconteceram, né, para saber vai jogar, não vai jogar, eu acho que a coisa foi colocada assim. Estou falando como se fosse um filme, tá, gente? Assim, escuta, cara, nós vamos ter que quebrar você. É a única maneira de te tirar de um jeito digno, honroso dessa história. Não dá para ficar, as implicações são pesadíssimas, o caso é manchete mundial, você tem que sair de cena. Não vamos te afastar para não prejudicar de vez a imagem, foi cortado da seleção porque foi flagrado num quarto de hotel nessa situação constrangedora que a gente vê, enfrenta acusações seríssimas de estupro e agressão física, você tem que sair de cena. Qual seria o melhor jeito dele sair de cena? Uma contusão em campo, você não tem o que discutir. 17 minutos. Ele entrou em campo só para sair do campo de uma maneira honrada, né? Sem que fosse a pá de cal nessa situação em que ele está. Para mim, essa é a explicação, gente. E a gente sabe que acontece e muito nesse mundo que envolve grandes negócios e grandes fortunas. Ele está inchado, ele está com esse entorce que você está vendo como é, ele chorou de dor e ele chorou de dor por tudo que estava acontecendo. Pé comprometido. Mas ele aceitou pagar o preço. Vou lá, levo uma porrada ou torço meu pé, saio ferrado, mas eu saio dignamente, né? Eu saio de uma maneira que vai me preservar. Então isso pode ter acontecido, pelo menos na minha cachola. Aí aqui, eu né? coloco assim, qualquer semelhança com a realidade, mera coincidência. Mera coincidência. Pronto, agora estou definindo. Mas o que o Thiago vai falar é sobre o mal-estar na Globo depois do que a gente viu ontem com o William Bonner detonando o Mauro Naves, né? E botar o William Bonner na geladeira. Em um minutinho eu vou falar. Bom, voltando aqui, Vladimir Alves vai colocar, em nome de todos nós, o William Bonner na geladeira, certo? Vai, e vocês vão ver como não é uma coisa só nossa aqui do nosso programa, não. Lá, na própria emissora dele, na Globo, a coisa não pegou bem. Segundo a coluna Esportes do Portal UOL, Sônia, eles vão de acordo com o que você defende aqui no programa. Nós, né? Ele fala assim, a avaliação dos profissionais da equipe é que Mauro ficou exposto e sem nenhum respaldo da Globo com a situação que foi revelada pelo pai de Neymar, a direção do canal. Então, assim, todo mundo está achando lá que o Mauro foi colocado na cova dos leões, foi colocado a prêmio, sai que a sua Tafarel. O pai entendeu? do Neymar ficou pé com a Globo porque não concordou com a informação, passou a informação correta, o jornal não assumiu o erro, jogou tudo nas costas do repórter, acabou. Ah, gente, tem dó, né? E faltou coleguismo, porque assim, a gente sabe que o Mauro Naves, vamos analisar de forma simplista, é o repórter número 1 do esporte da Globo. Sim. Ele, E gente o que boa, o Galvão viu? na narração, o Mauro Naves é no campo.
porcagem, com certeza. É de igual para igual ali. E não se pode tratar um patrimônio da emissora, uma pessoa, porque só porque ela passou o número de telefone, você vai colocar ele a prêmio? Já imaginou nós que confusão que seria? Uma hora você pede, você tem o telefone do fulano? Você tem do ciclano? Você tem do beltrano? É só uma palavra. Você passou o telefônico telefone. não é moeda de troca. Não é? Se ele chegasse com uma mala de dinheiro, e falasse, olha, ele aceitou uma mala de dinheiro. Não, foi um contato telefônico. E nós vivemos num mercado onde o contato é muito valioso e às vezes vale muito mais, porque dependendo às vezes da matéria ou da notícia que você vai trazer, vale muito mais do que milhões. Exatamente. Né? Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que a Globo está completamente perdida, principalmente com essa questão de rede social, eles não sabem como lidar. Aquele texto, para mim, quem escreveu foi o próprio William Bonner, eu tenho certeza disso. Ele é o editor sabe? do jornal. Eu acho assim. Não vai ser sempre o editor-chefe do Jornal Nacional para queimar os colegas assim. Bom, voltando aqui para a nossa roda da fofoca, a gente ficou de fazer o que mesmo? Agora? A gente colocava o William Bonner na Já colocou, já encerramos esse assunto, já mostrando. Que isso, agora é um joelho? Não, Sônia. Ah, não era outro? Não era, eu interpretei. Ai, será que é uma foto meio esquisita aqui, olha aqui. Nudes. O que você recebeu aí? Recebi nudes. Nudes. Mas olha aqui, amanhã, porque hoje não vai dar tempo, mas amanhã o Thiago Rocha vai abrir aqui no nosso programa um presente, mas muito especial, precioso, que ele recebeu de aniversário. Tá? Combinado? Combinado. Amanhã você abre aqui, se abrir antes a gente mata. Não, deixa aqui. Amanhã, né? Então, vocês todos do Brasil inteiro vão ver que presentaço esse do Thiago Rocha. Não tem igual. Né? Não tem igual. No mundo não tem igual. Exatamente. Ninguém. Ô, Sônia, sabe que também estou com uma coisa para falar? Tem que falar logo antes que alguém comente. Tá. Sabia que a família Bravanel vai aumentar? Sim, eu li no Buchicho. Pois é. Conta. Uma das filhas de Silvio Santos está grávida. E aí começou, é a Rebeca? É o Pato? Não. Aliás, os fãs já estão cobrando isso do casal. Estão cobrando, cedo, mas não é a Rebeca. Não é a Rebeca. É a filha de número... Deixa eu ver, 6. 6. É a caçula. A caçula, é a Renata. Verdade. Renata Bravanel está grávida, está esperando um menino, ela casada com o Caio Curado. E aí essa é a notícia de que Silvio Santos vai ganhar o 13º neto. Olha só. 13º neto. Número 13 vem aí. Exclusiva. Como o Felipe Campos, só eu tinha essa. Só você tinha. Por isso que você demorou. Eu demorei, ninguém tinha. Claro. Era só minha. Mas assim, ela também vai ter um bebezinho com pouca diferença de idade do outro, né? Tem a mesma idade da Jane, praticamente. Elas ficaram grávidas na mesma época, ela e a Patrícia. Tem um ano e pouco. Não é Rebeca, é Renata. 2 anos de diferença. A Renata. Ela que é vice-presidente do grupo Silvio Santos e, inclusive, já estão preparando-a para que ela seja a presidente do grupo Silvio Santos. Dizem que ela é muito boa administradora e dizem que ela também é muito brava, viu? Né? Que ela é de cobrar. Mas para administrar você tem que ser brava. Não pode dar mole. Você já viu Margarete Abrão? É a mesma coisa. Competência total, mas segura a fera. Segura a fera. Vladimir Alves tem mais informações sobre Neymar. Pois é, segundo o Paris Saint-Germain, o craque Neymar será reavaliado. Depois que ele teve essa entorse aí do ligamento lateral externo do tornozelo direito, ele será reavaliado pelo departamento médico do clube dentro das próximas 72 horas. E aí eles vão avaliar o destino do Neymar, o futuro de Neymar. Ai, meu Deus do céu. Olha, só para terminar, uma notícia, né, que é muito triste, mas é bonito quando realmente acontece esse tipo de coisa. Está no Retratos da Vida, do Leonardo Ferreira. Vida após a morte. 8 pessoas recebem órgãos da atriz Gabi Costa. Ela que é do elenco de Órfãos da Terra, né? Acabou morrendo aos 33 anos de idade. E doação de órgãos, gente. Olha, com muita emoção, parentes e amigos da atriz Gabi Costa, que morreu no último domingo aos 33 anos após sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa, velaram o corpo da artista na manhã de ontem, na Capela 7 do Cemitério Jardim da Saudade, em
paciência. O elenco da novela das 18 Órfãos da Terra, na qual Gabi viveu a síria Nazira, mulher do médico Faruque, que é o Eduardo Mossi, né? Enviou uma carta, uma coroa de flores em homenagem à atriz. Segundo o Programa Estadual de Transplante da Secretaria Estadual de Saúde do Rio, foram doados vários órgãos da atriz: fígado, os 2 rins, coração, 2 córneas, pele e osso. No mínimo, foram 8 receptores. No caso da pele e do osso, é mais difícil estipular, porque pode ir para 1 ou mais receptores. Antes de atuar na novela, ela fez várias coisas na Rede Globo de televisão. Bora lá, rapidinho. Vida após a morte. @Vladimir Alves. Só tchau? Então, Tchau, gente. @Thiago Rocha, @Felipe Campos, Tchau, com gente. H, tá? Beijo, tchau, tchau.